Olá pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no nosso canal. Neste nós vamos falar sobre sequências aritméticas, também conhecido como progressões aritméticas do seu glorioso ensino médio, as famosas PAs, tá bom? Você já conhece isso daí, você já sabe do básico, você já sabe que você lida com ela o tempo todo, com essa PA aqui, ó. 2, 3, 4, 5. Essa é a nossa sequência. A gente batizou de sequência N. Simplesmente é a progressão dos nossos números naturais, tá bom? Você também já sabe o seguinte: esse primeiro termo eu vou chamar de A1. Esse segundo termo eu vou chamar de A2. Esse terceiro termo, A3. E o nosso termo geral de AN. Lembra disso? Tudo bem. Você lembra também que o seguinte: essa fórmula aqui é uma fórmula baseada no meu índice. Esse é o índice. Tá? É uma fórmula baseada no índice. Então quer dizer que nós temos aqui uma maneira de descobrir qualquer termo dessa sequência usando a fórmula, o termo geral. Tranquilo? Olha, então tá bom. Agora, outra coisa que a gente tem como descobrir, no ponto de vista agora da teoria das progressões aritméticas, eu vou querer saber de como eu construo essa sequência toda baseada no termo original, aqui no primeiro termo, no meu A1. Essa vai ser uma ideia muito interessante, porque isso aí gera a seguinte questão. Quanto que eu tenho que somar no termo anterior para chegar lá na frente? E você sabe disso. Você sabe disso que daqui para cá, eu posso usar a fórmula, eu posso simplesmente somar 1. Do 2 para o 3, eu somo 1. Do 3 para o 4, eu somo 1 e assim por diante. Esse número 1 é chamado de razão da minha progressão aritmética. Vamos colocar uma outra para poder ficar mais fácil para você entender. Aquela sua de números pares, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Você tem um termo geral chamado 2n, observa só, que isso aqui é uma fórmula baseada no índice, e com essa fórmula eu gero todos os números. Mas essa sequência pode ser gerada a partir do primeiro número, desde que você faça uma escadinha aritmética em que a altura da escada seja 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. Observe, estou somando 6 sempre no termo anterior. E assim por diante. Tá bom? Então a gente diz que aqui nós temos razão igual a 2. Do mesmo jeito que ele em cima tinha razão igual a 1. Tranquilo? Então agora eu tenho um seguinte problema que eu quero colocar para vocês. O seguinte problema que seria achar o termo geral dessa sequência aqui. Eu vou deixar essa daí para você dar uma olhada. Dessa sequência vai começar com 2 também. 2, 5, 8, 11, 14. Quem que é meu termo geral dessa sequência aqui? Quem eu coloco aí? Ou seja, uma fórmula baseada no meu índice. Que índice é esse? Vamos nos lembrar que aqui eu tenho a A1, o termo A1, o termo A2, o termo A3 e eu quero achar a fórmula do termo AN. Tá bom? Então, gente, na nossa teoria da nossa progressão aritmética, eu vou dar um problema para vocês aqui, que vai ser de achar o 10º termo dessa sequência aí. Vou apagar esse troço aqui e vou deixar liberado aqui a meu lado direito para escrever o próximo 10º termo, o meu A10. Então eu quero isso aqui, ó. Vamos resolver esse primeiro, depois a gente pega o mais geral, tá bom? Eu quero que você me ache meu A10 sem calcular 6, A7, A8 e o A9. Como é que eu faria isso? Se eu tivesse esse problema na mão. Com esse problema na mão, gente, eu faria assim, ó.
eu quero o meu A10, e eu sei que meu A10 se baseia no meu A1 lá no começo. Eu vou ter que saltar um número de vezes um determinado número constante aqui, que é quem? É a razão. Sim, é a razão. Beleza, mas qual que é? É mais 3, né? Eu vou ter que, para chegar no A10, eu vou ter que pular de um número para outro, somando 3. Então eu vou partir do A1. Vou partir do A1 e eu tenho que achar o número de vezes que eu somo 3. Quantas vezes eu somo 3? A minha razão é 3, né? A minha razão é 3. E eu vou ter que multiplicar ela por um número aqui que eu não sei qual que é. Quantas vezes eu somo 3? Essa é a pergunta que eu estou fazendo aqui, ó. Se eu fizer 3 vezes 5, significa que eu pulei 3 5 vezes. Se eu fizer 3 vezes 6, significa que eu pulei 3 6 vezes. A pergunta que eu faço para você é: quantas vezes eu pulo o 3 até chegar no A10? Vamos fazer? Aqui, para chegar no A6, eu vou somar mais 3. Para chegar no A7, eu somo mais 3. Para chegar no A8, eu somo mais 3. Para chegar no A9, eu somo mais 3. Para chegar no A10, eu somo mais 3. Quantas vezes eu pulei 3? Não foi 10 vezes. Não foi 10 vezes. Você achou que era 10 vezes? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. Eu multipliquei 3 9 vezes para chegar no A10. Essa daí é uma observação interessante, porque o que eu fiz, na verdade, eu multipliquei 3 vezes 9. Mas eu quero saber como é que 9 se escreve com uma fórmula dos meus índices. 9 é 10 menos 1. Tá bom? Então, olha só. Será que deu certo? Será que deu certo? Eu, segundo essa minha fórmula aí, eu estou utilizando aqui agora para achar o A10, meu A1, que é 2, mais 3 vezes 10 menos 1, 3 vezes 9, que significa 3 vezes 9. Ai, meu Deus do céu, é 27 mais 2, né? 2 mais 27 é 29. Então, segundo a fórmula que eu fiz, cuja principal parte, duas principais partes, significa que eu pulo 3, um número tanto de vezes. E esse número tanto de vezes é exatamente o meu índice menos 1. Será que deu certo? Vamos fazer então na prática. 14 mais 3, 17. 17 mais 3, 20. 20 mais 3, 23. 23 mais 3, 26. Ó, deu certo. 26 mais 3, 29. Ô, alegria! Cheguei certo, corretamente na minha solução que a minha fórmula me mostrou. Então me parece que essa fórmula é uma fórmula promissora, também? Promissora no seguinte sentido. Antes dos exercícios aí, eu vou deixar vocês com a fórmula geral, que é a minha fórmula seria o AN qualquer, seria o primeiro termo A1, mais a minha razão vezes N menos 1. Foi isso que aconteceu, né? Vamos lá ver por que essa fórmula parece promissora. Olha lá, meu N era 10, meu A1 deixa ele quieto, é o A1. A minha razão é 3. Esse daqui é N-1, tá, moçada? N-1. Então, para chegar lá no meu 10, eu usei 10 menos 1 vezes multiplicada a minha razão. Essa daí a fórmula, eu gosto de chamar de fórmula escadinha, porque ela vai pulando um em um e você acha o termo geral da minha PA com essa fórmula aí maravilhosa e ela vai funcionar para vocês, para todas as questões que vocês tiverem. Se eu quiser o A11, eu não preciso. Olha lá, vamos lá o A11. O A11 aqui, ó, eu teria que somar mais 3 no 29, vamos lá. E o A12 eu somar mais 3 de novo.
Tá? Então você já sabe logo de cara. Vamos testar de novo essa fórmula para a 12. A 12 parte do A1. O A1 é 2, mas a minha razão é 3. Eu quero 12. 12 menos 1. 2 menos 1 é 11. Então essa fórmula é 2 mais 3 vezes 11, 33, que é igual a meu maluquíssimo 35. Será que é ela mesmo? Será? 29 mais 3, 32. 32 mais 3, 35. Aí está de novo. Deu certo a minha fórmula. Essa aí é minha fórmula, minha progressão aritmética. Progressão aritmética é a fórmula absolutamente geral, baseada no primeiro termo, na razão, tá? E em n-1 vezes o índice. Então, três coisas legais aí que tem a minha fórmula de progressão aritmética. Então, baseado nessa fórmula aí, eu gostaria que você fizesse alguns exercícios aqui. Esses exercícios simples, que aliás são parecidos com isso que eu te falei. Eu vou colocar aqui uma progressão aritmética e você vai achar para mim a sua fórmula geral, tá bom? Fácil, né? Já sacou, né? Isso, sacou, é isso mesmo. Acha para mim aí o meu termo geral. Essa é a letra A. Acha aí a fórmula do termo geral dessa daqui também, ó. Vou começar lá do negativo. Já sacou, né? Ah, depois de um termo só, você já saca direitinho qual que é a razão, né? Não saca? Eu saquei. Escreve para mim a fórmula do termo geral dessa minha progressão aritmética aqui. Você pode fazer ela decrescente também, sabia disso? Você sabia disso? Eu vou falar para você aqui nessa aqui agora. Ó, eu posso começar do 10 e vamos colocar aqui agora menos 2, tá, blá blá blá, menos 8. O que eu fiz aqui? Ela está decrescendo, né, gente? O meu A1 é o 10, mas quanto que eu somo para diminuir? Na verdade, eu estou somando um número negativo aqui. Ou estou subtraindo um número igual o pessoal gosta de fazer, né? Mas na verdade eu prefiro falar o seguinte, eu estou somando uma razão negativa. Estou colocando menos 6 aqui, somando menos 6. Estou 4 para menos 2, eu somei menos 6. De menos 2 para menos 8, eu somei menos 6. E assim por diante. Então, de menos 8, qual que é o próximo? Vou somar menos 6. Eu quero que você descubra para mim aí qual que é o termo geral, ou seja, a fórmula desse negócio daí. Reescreva aquela fórmula geral usando os termos dessa sequência. E mais uma aqui para a gente poder matar a pau esse vídeo é essa daqui. Tá? Escreva a fórmula dessa progressão aritmética, qual que é a razão, qual que é o primeiro termo, tá? E qual é o número de vezes que eu tenho aqui. Sempre n-1, vou dar essa dica para vocês, tá? Então você vai escrever a n é igual a A1, não se esqueça disso, mais a razão vezes n-1. Então você tem que descobrir, na verdade, gente, na prática, você só precisa saber esse termo e esse termo, de todas essas quatro que eu coloquei para você escrever a fórmula do termo geral para cada uma delas, tá? Então essa é a ideia central que eu quero passar nesse vídeo, você utilizar a sua maravilhosa fórmula da progressão aritmética para gerar todos os números, e é uma fórmula que você sabe descobrir por si mesmo, tá bom? Galera, um grande abraço, não se esqueça, o próximo vídeo a gente vai usar isso aí no GeoGebra, então atenda, o vídeo número 25 vai ser isso daqui no GeoGebra, tá bom? Até lá, um grande abraço.